Bom, pessoal, vou responder aqui as questões que eu respondi na aula hoje. Só que nessas questões que eu vou começar aqui, quem assistiu a aula, elas ficam repetitivas, né? Mas assim, como vocês tem muitos que não assistiram, então se você já assistiu, você só pula, tá certo? Então aqui, ó, eu vou ler essa questão e vou tirando os dados dela primeiro, certo? Mostrando aqui para vocês alguma coisa. Por exemplo, um trem deslocando com velocidade de 54 km por hora, certo? Você está dizendo que esse trem está se deslocando a uma velocidade de 54 km por hora, pessoal. Isso aí seria a velocidade inicial, certo? Ele diz assim: certo instante, o maquinista vê um animal e aciona imediatamente os freios, ó. Quer dizer, ó, o maquinista acionou o freio até parar, certo? Então nós estamos aí de frente de uma redução de velocidade, tá certo? Então entenda que esse movimento aí vai ser desacelerado. Todo movimento, pessoal, que é desacelerado, ele vai ter aceleração negativa, né? Certo? Aí, considerando apenas o intervalo de tempo durante o qual o freio foi acionado, calcule a aceleração. O que é que a gente calcula aqui? A aceleração sabendo que a distância percorrida foi 450, certo? Então, isso aí é os dados que a questão me deu. Então, na escrita dos dados aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. Lá em cima, eu tenho 54, que seria a velocidade final, certo, pessoal? Velocidade final. Velocidade final, não, desculpa. Velocidade inicial, que o trem estava em movimento, ó, o trem não estava em repouso, certo? Então, como o trem não estava em repouso, então ele tinha uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial era 54 km por hora, tá certo? Só, pessoal, ó, quando você escreve os outros dados da questão, ele está pedindo para você calcular a aceleração, né? Quem é a aceleração? E ele te deu espaço. Vamos escrever aqui o S. S de espaço, viu? 450 metros. Então esses são os dados que a questão te deu, né? Só que tem um porém, pessoal. Você pode prestar atenção que o espaço está em metros e a unidade também de medida da aceleração é metro quadrado, né? Metro por segundo ao quadrado. Então, nenhuma velocidade, pessoal, vai poder estar em quilômetro por hora. É o que a gente faz? A gente vai dividir isso daqui por 3,6, né? Isso aqui já foi estudado, né, pessoal? Então, se você dividir, ó, 54 por 3,6, você tem 15, né? Quer dizer, 15 metros por segundo. É isso que você vai usar, tá certo? Então, agora você tem todos os dados, a velocidade inicial, eu vou procurar a aceleração e o espaço. Nessa fórmulazinha aqui, pessoal, da equação de Torricelli, nós vamos fazer uma coisinha interessante nela. Nessa fórmula aqui, você pode fazer o seguinte, ó. Pegue esse termo que está aqui, ó, e jogue ele para o outro lado. Para que, professor, que você fez isso de manhã e está fazendo isso aqui agora? Porque nós estamos trabalhando em função de encontrar quem? A aceleração. Fazendo isso, nós já deixamos aqui, ó, a aceleração no primeiro membro, entende? Então ia ficar assim, ó. Quem é velocidade inicial? Vamos
vocês escrever aqui para vocês verem que a velocidade inicial é 15, só que é ao quadrado, né? 15, só que é ao quadrado, né? Mais o 2 que já é da fórmula, vezes o A, que é a aceleração, que é a pergunta que ele está querendo. O espaço é 450. E isso aqui, ó, ia ser igual à velocidade final, certo? Velocidade final, pessoal, se você olhar bem aqui, ó, ele está dizendo que esse trem está parando. Então a velocidade final dele ia ser 0. Tá certo? 0, é claro, ao quadrado. Tá bom? 15 ao quadrado, pessoal, é 225. Tá certo? Aí mais toda essa partezinha bem aqui, pessoal, toda essa partezinha bem aqui, é bom que quando você for resolver, você preste atenção. Isso aqui é um produto, ó. Isso aqui é multiplicação, tá certo? Isso daí é multiplicação. Então isso aí quer dizer que você tem que multiplicar todo mundo junto, né? Então quando você multiplica 2 vezes 450 dá 900, né? Aí 900 vezes A dá 900A, tá bom? E 0 ao quadrado é 0, né? 0 ao quadrado é 0. O que é que nós íamos fazer? Eu tinha, ó, nós íamos ter aqui 900A igual a 225, né? Aonde a nossa resposta seria, pessoal, nossa resposta dessa questão seria a aceleração, A igual a 225, essa barra significa divisão, viu? Barra de divisão, por 900. A aceleração aqui, pessoal, A ia ser igual 225 dividido por 900, pessoal, dá 0,25, tá certo? Aí, pessoal, só tem um detalhe: essa aceleração ela vai ser negativa, certo? Por que que essa aceleração vai ser negativa? Essa aceleração, pessoal, vai ser negativa porque o trem está parando, ou seja, ele está desacelerando, tá certo? Então essa seria a resposta da primeira, tá bom? Se você já respondeu, tranquilo, passe o vídeo, tá certo? Essas informações é para quem ainda não visualizou, tá certo? Ainda não assistiu essa aula. Então essa daí era a primeira, certo? Ó, nessa segunda questão, pessoal, já vai ser mais rápido, porque nós já conhecemos os procedimentos, né? Então vamos lendo a questão e coletando os dados. Ó. Um ciclista deve percorrer 100 metros de um trecho. 100 metros, pessoal, metros é unidade de espaço, tudo bem? Metros é unidade de espaço. Aí, o que é que diz mais? Seu objetivo é iniciar esse trecho com velocidade inicial e chegar ao final da corrida com a velocidade de 20 metros por segundo. Ó, o que é que ele quer dizer aí? Que a velocidade inicial vai ser 0 metros por segundo, porque dá a entender aqui que ele está partindo do repouso, tá certo? Então todo móvel que parte do repouso ele tem velocidade inicial igual a 0 e a velocidade final que ele quer terminar é 20 metros por segundo, certo? Ó, metro por segundo é unidade de velocidade, unidade de espaço é metro. O que é que ele me dá mais? Caso ele mantenha a aceleração em escalar constante de 2 metros por segundo, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem?
Pergunta: qual será o valor da velocidade inicial? Como eu quero aqui, pessoal, o valor da velocidade inicial, o que é que nós podemos fazer? Aquele mesmo negocinho que a gente fez lá no outro. Joga isso aqui para o segundo membro, que fica melhor da gente trabalhar, certo? Como se você pegasse apenas essa equação e invertesse ela, certo? Porque a pergunta está desse lado. Então já não vou ter aquele negócio, passa para o segundo membro, passa para o primeiro membro, entenderam? Fica mais prático. Então, resolvendo, o que é que nós vamos ter? Velocidade inicial. A velocidade inicial aqui é a pergunta, né? Então eu vou ter V0, né? Ou VI, tanto faz. Vou botar VI, né? VI ao quadrado. Mais 2 vezes, que é o valor que já tem na fórmula, né? 2 vezes o A. Quem é a aceleração? É 2, né? Que a questão lhe deu. Quem é o espaço? É 100. E a velocidade final que ele deu é 20. Só que A ao quadrado. Todas as velocidades, pessoal, na equação que elas são ao quadrado, né? Então, VI, né? VI ao quadrado mais, isso aqui é ao quadrado, desculpa, mais, se você multiplicar, ó, se lembra, isso aqui é produto, bora destacar para vocês não esquecerem, isso aqui os meninos no ano passado erravam demais, isso aqui tudo é produto, pessoal, ó. Então você multiplica todo mundo aí de uma vez, né? Isso aí é produto. Então vai ficar, ou ia ficar, né? Qual ia ser esse produto aqui, ó? 2 vezes 2 vezes 100. 2 vezes 2 é 4, né? Aí 4 vezes 100 é 400. Igual a 200 é 20 ao quadrado, que seria 400, certo? Então, você ia ter, ó, VI ou V0, tanto faz, ao quadrado, ia ser igual 400, ó, esse 400 que está aqui, e esse 400, ó, passa para o segundo membro, né? Quando ele passa para o segundo membro, se ele é positivo, ele vai para lá, negativo. O que é que nós vamos ter? Que a velocidade inicial ao quadrado, né? A velocidade inicial ela ia ser igual a 400 menos 400, que é 0, tá certo? Esse quadrado aqui dessa forma, pessoal, não sei se vocês conseguem interpretar isso aqui. Esse quadrado, quando eu vou finalizar essa questão, ele passa por segundo membro de outra forma, tá certo? Porque aqui no primeiro membro só vai ficar o VI, só a variável, né? Só vai ficar o VI, certo? E esse quadrado, como ele passa por segundo membro, tudo que passa por segundo membro, pessoal, inverte a operação. Por exemplo, ó, esse 400 aí, ó, esse 400, ele veio para cá. Então, ele era mais, ele veio menos. Se ele fosse multiplicando, ele ia passar dividindo. O que é que eu quero dizer? Toda operação que muda de local na igualdade, se ela está no primeiro e passa para o segundo membro, ou vice-versa, ela muda a operação, tá certo? Ela inverte essa operação. E a operação inversa aqui da potência, pessoal, é a radiciação, certo? Por isso que aqui vai ser uma raiz quadrada, tá bom? Por causa, e quando ele muda de membro, ele muda a operação. Então, VI ia ser igual a raiz de 0. Logo, você sabe muito bem
né, que VI ia ser igual VI ia ser igual a quem? A 0, né? 0 metros, que é velocidade por segundo, tá bom? Por que que ia ser 0 metros por segundo? Porque a raiz de 0 é 0, né? O que é uma raiz quadrada? Uma raiz quadrada é quando você tem um número e multiplica ele duas vezes, tá certo? Então essa daí seria a segunda questão, tá bom? Bom, já nessa situação agora, na terceira questão, nós vamos ter o seguinte, ó. Ele diz assim: um automóvel entra em um túnel com velocidade de 10 metros por segundo. Essa velocidade aqui, pessoal, seria velocidade inicial, né? Seria velocidade inicial. Por que que você está dizendo que é velocidade inicial? Porque ele não está partindo do repouso, tá certo? E sai dele com velocidade de 30 metros por segundo, até mesmo porque você tem a segunda velocidade aí, né? E a segunda velocidade está em metro por segundo. A aceleração durante o movimento no interior do túnel é de 4 metros por segundo. Então a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Pergunta: qual o comprimento do túnel? Ou seja, ele quer o ΔS, né? Ele quer o espaço, tá bom? Então, ó, aqui dentro da equação de Torricelli, você vai procurar o espaço. Vamos fazer aquele mesmo negocinho que a gente fez, né? Vamos jogar isso aqui para o segundo membro, porque eu quero é o espaço está aqui, fica melhor de eu trabalhar, né? Tá certo? Só inverteu a forma. E agora a gente vai fazer as devidas colocações. Quem é, pessoal? V0, velocidade inicial, 10. Então seria 10 ao quadrado, né? Mais o 2 que já é da fórmula. O 2 que já é da fórmula é vezes a aceleração que a questão lhe deu, que é 4. Confere. Vezes esse pontinho aqui é vezes, viu, pessoal? O espaço, que é a pergunta, pode chamar de x se você quiser, tá certo? E a velocidade final é 30, tá certo? A velocidade final é 30, tudo ao quadrado. Pessoal, essa é uma típica questão que é ótimo para a gente usar a Torricelli, porque ela não tem tempo, né? Então, quero calcular espaço em uma questão que não me deu tempo, tá certo? Então, 100 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, mais 2 vezes 4 vezes x. Se lembrem da ideiazinha, isso é produto, né? 2 vezes 4 é 8, 8 vezes x seria 8x. Igual, opa, fiz no lugar errado. Aqui, né? Igual a 30 ao quadrado, pessoal, é 900, tranquilo? Então ia ficar, ó, 8x, lembra que esse x é o espaço, né? Igual a 900. O que é que vai acontecer com esse 100, ó? Esse 100 ele vai passar para o segundo membro, né? Esse 100 aqui vai passar para o segundo membro. Então, tudo que muda de membro muda de sinal, né? Se o 100 é mais, ele vem para cá, negativo, certo? Então você ia ter, ó, 8x, né? 8x igual a 900 menos 100, que ia dar quanto? 800. Logo, pessoal, se isso seria igual a 800, ó, dividido. Por que que é divisão, pessoal? Por que que é divisão? Porque esse 8 ele está aqui multiplicando x. Então,
se lembre do que eu acabei de dizer. Tudo que muda de membro, ele está no primeiro, foi para o segundo. Ele inverte a operação. Então, ele está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Tudo que muda de membro, muda a operação. Então, x ser igual a 800 dividido por 8. Vai dar o quê? 100, né? Ou seja, qual o comprimento desse túnel, pessoal? Esse túnel, pessoal, dentro das condições propostas aqui na questão, ia ter 100 metros, certo? Esse túnel aí ia ter 100 metros. Então, essa daí seria a terceira questão, né? Certo? E a quarta e última questão, pessoal, era o seguinte, ó, quarta e última questão. É uma grande aeronave para transporte de passageiros precisa atingir a velocidade de 360 km por hora, certo? Então, se ela precisa atingir 360 km por hora, isso aí é a velocidade final, né? 360 km por hora. Veja que isso aqui está em km por hora, pessoal. Você sabe que você tem que dividir isso aqui por 3,6, né, pessoal? Não é mais novidade não, né, pessoal? Tá em km por hora, já tem que dividir por 3,6. Ó, 360 dividido por 3,6 é 100, tá certo? 100 metros por segundo, tá certo? Que eu não vou usar isso aqui em km por hora, porque a unidade de aceleração é metro, então não tem condição, você tem que transformar, é obrigado a transformar. Continuando, supondo que essa aeronave desenvolva na pista uma aceleração de 2,5 metros por segundo. Aqui a aceleração da aeronave, 2,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Qual é a distância mínima que ela necessita percorrer sobre a pista? Então, ele quer o espaço, certo? Ele vai querer aqui o espaço. Questão também simples, pessoal, muito simples. Questãozinha do mesmo jeito, ó. Como eu quero espaço, questãozinha bem boazinha de resolver, vamos jogar isso aqui para lá, como se você estivesse apenas invertendo a equação, certo? Quem é a velocidade inicial? Ele nos deu a velocidade inicial? Não, mas eu sei que ela é zero, né? Certo? Por quê? Porque a aeronave está partindo do repouso, né? Então, se ela é zero, eu não vou perder tempo com ela, tá certo? Eu já sei que ela é zero. A aeronave está partindo do repouso, né? E vai atingir a velocidade de 360 km por hora. Então, o 2 que já é da fórmula, vezes a aceleração, que é 2,5, vezes o espaço, que é o que ele está procurando, né, pessoal? Vou chamar o espaço aqui de S, igual a 100, só que esse 100 está ao quadrado. Se lembre que o 100 é aqui, ó, velocidade final, né? Esse valor aqui, tá bom? Pessoal, 2 vezes 2,5 é 5, né? 5. Então fica 5S, tá certo? Tá o S minúsculo aqui para não 5S de espaço. E 100 ao quadrado, pessoal, é só você acrescentar 2 zeros, que ele está ao quadrado, né? Então, qual é o quadrado de 100? É só acrescentar 2 zeros. Só tem 1 aí na frente, né? O quadradinho é 1. 2 zeros, 2 zeros. Ou seja, 100 vezes 100. 100 vezes 100, pessoal, é 10.000, tá certo? Então, o espaço ia ser igual a 10.000 dividido por 5. Se você, pessoal, dividir 10.000 em 5 partes iguais, você tem o que? 2,
2.000, né, metros, certo? Então essa questão aqui, ó, nós íamos ter como espaço, essa aeronave ia precisar de 2.000 metros, né, para decolar. Alternativa nessas condições, alternativa D. Veja como um avião, pessoal, a velocidade dele é imensa. Ele, a cada 1 segundo nessa pista, a cada 1 segundo ele percorre 100 metros, a cada 1 segundo, né? Cada 1 segundo ele percorre 10 metros. Pessoal, por curiosidade, se eu perguntasse, pessoal, qual seria o tempo que essa aeronave iria atingir a decolagem, vocês saberiam imaginar? Ó? Vocês iam usar o VOAT, ó, velocidade final é igual a VI. Poderia usar ela, né, se quisesse. Também poderia usar a função horária do espaço, tá certo? AT. Se eu quisesse saber o tempo, ó, quem é a velocidade final? A velocidade final é 100, né? 100 igual a VI é 0, sendo que a aceleração é 2,5 e eu queria saber o tempo, né? Isso a questão não pediu, estou só fazendo um caso extra. Então 2,5t ia ser igual a 100 e você ia ter como resposta tempo igual a 100 dividido por 2,5. Se você dividir 100, pessoal, 100 dividido por 2,5 é exatamente 40, né? Nessas condições, o tempo de decolagem desse avião seria de 40 segundos, beleza? Legal, né? Dá para você fazer e descobrir muita coisa com essas equações de movimento, né, pessoal? Muito bacana. Cinemática, isso aqui é a parte da física, pessoal, que é conhecida como cinemática, certo? Só conferindo, pessoal, 100 dividido por 2,5, exatamente. Essa aeronave ia demorar 40 segundos para atingir, né, esse espaço aí, de acordo aqui, é claro, com as especificações aqui que a questão nos deu. Pessoal, pois isso aqui eram as 4 questões. Agora nós vamos responder um pouquinho de umas questões de queda livre, certo? Ó, pessoal, no último vídeo eu já fiz a dedução com vocês sobre o que é aceleração gravitacional, certo? Então, se você não assistiu, assista. Tem como eu repetir isso nesse vídeo, porque senão os vídeos vão ficar repetindo a mesma coisa, né? Sem necessidade, né? Ó, vocês estão vendo ela aqui, ó. Agora eu estou no movimento vertical, né? Vertical. No movimento vertical, aqui a aceleração agora vai ser gravitacional, né? Aonde tem A, nós vamos substituir por G, né? Que é a aceleração gravitacional. Quando os corpos estão em lançamento ou em queda, eles estão sob a ação da aceleração gravitacional. Isso eu já deduzi no outro vídeo. Então assista, não tem como ficar repetindo a mesma coisa não, tá certo? Se não assistiu, vá lá e assista. Olha lá, ó, o que é que diz a questão? Uma esfera é lançada verticalmente para cima com a velocidade inicial de 20 metros por segundo. Sabendo que G é a aceleração gravitacional, né? Sempre o mesmo valor, é uma constante, é de 10 metros por segundo ao quadrado. A altura que atinge essa bola. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Ele está dizendo como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Ele está pegando uma bolinha e ele está fazendo o que com essa bolinha? Ele está lançando essa bolinha para cima, né? Tá certo?
O que é que ele diz? Ó, que essa esfera é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 20 metros por segundo, né? Nesse conteúdo aqui, pessoal, é bom a gente entender que geralmente 100%, quase 100% dos casos é diferente do outro lá, né? Como assim? Aqui ele tem, pessoal, velocidade inicial, certo? Aqui ele tem velocidade inicial, porque é um lançamento, né? Certo? Ele está lançando verticalmente essa bolinha aí para cima, então ele tem velocidade inicial. O que mais que ele deu? Ele deu a aceleração gravitacional, né? Que foi de 10 metros barra segundo ao quadrado, certo? O que é que ele quer saber? Ele quer saber a altura. A altura, pessoal, aqui é a mesma coisa que o espaço, tá bom? É a mesma coisa que o espaço. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar aqui para essa situação e eu quero saber a altura, que é espaço. Qual seria dessas fórmulas a fórmula mais interessante de usar? Essas fórmulas, pessoal, é a fórmula da velocidade no movimento uniformemente variado, é a fórmula, a equação do espaço também no movimento uniformemente variado, e a terceira é a equação de Torricelli, que eu utilizo também no movimento uniformemente variado, tá certo? Então, se eu olhar para a primeira tem tempo, a questão não me deu tempo. Na segunda também eu tenho tempo, a questão não me deu tempo. Mas quando eu venho para nossa famosa equação de Torricelli, o que é que nós vamos ter aqui, né? Ó, eu tenho que trazer ela bem para cá, trazer a nossa equaçãozinha de Torricelli para cá. Ó, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte: a velocidade inicial. Ele está perguntando quem, pessoal? Está perguntando a altura, né? A altura, pessoal, é isso aqui, ó, é o ΔS, certo? A altura é o ΔS. Aqui é o H, tá certo? Esse ΔS aqui agora passa a ser H. A altura é a mesma coisa que o espaço, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa que nós estávamos fazendo naquela outra questão. Pegar esse Vzinho aqui, ó, e jogar para cá, tá certo? Depois da igualdade. Substituindo, nós vamos ter que a velocidade inicial é quanto? É 20 ao quadrado, né? 20 ao quadrado mais 2, que é da fórmula 2, né? Vezes a aceleração gravitacional, né? Que ele está sendo lançado, então é 10, né? 10 vezes a altura, que é a pergunta, né? E a velocidade final, pessoal, olha que fato curioso. A velocidade final, pessoal, é 0. Por que que é 0? Porque quando você está lançando um corpo para cima, pessoal, quando ele chega bem aqui, ó, por exemplo, essa bola, ela atingiu esse espaço aqui, ó, até nessa linha aqui. Ou seja, quando ela chega aqui, ela já chega sem velocidade. Então, nesse momento aqui, a velocidade dela é igual a 0, tá certo? Aí ela vai fazer o percurso de volta, certo? Ela sobe e ela desce, tá certo? Tanto ela sobe como ela vai descer, tá bom? Então, quando ela chegar lá em cima, ela vai obter velocidade igual a 0, que seria a sua velocidade final, certo? Respondendo, então nós vamos ter 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é quanto? 20 ao quadrado é 400, mais 2 vezes 10 é 20, né, pessoal? E 20 vezes H é 20H.
igual a 0, né? Eu ia ter 20H igual, o 400 vai para o segundo membro, né, pessoal? 400 vai para o segundo membro, então ele viria negativo, né? Certo? Só, pessoal, que aqui, ó, eu esqueci, mas essa aceleração bem aqui, ó, ela também, ela vai ser o que? Ela vai ser negativa. Ixi, cara, complicou. Por que que esse 10 vai ser negativo? Ele vai ser negativo, pessoal, porque a aceleração aqui, ó, está subindo, tá bom? Quando está subindo, tem lá no vídeo, mais uma vez eu digo, quando ele está subindo, a aceleração é negativa, ou seja, ela está contra a força gravitacional. E quando ela está descendo, ela está a favor da força gravitacional, então ela é positiva. Ou, se você quiser pensar, quando está subindo, ela está desacelerando, está perdendo velocidade. E quando ela está descendo, ela está ganhando velocidade, tá bom? Então, como ele está subindo, isso é negativo. Então, aqui também ia ser negativo, né? Então, menos com menos, né? A ideia lá daquele joguinho que você multiplica tudo por menos 1. Você ia ter o que? H, menos com menos ia ser mais, né? Ia ficar todo mundo positivo. Então, H ia ser, pessoal, 400 dividido por quem? Ia ser 400 dividido por 20, né? 400 dividido por 20. Você poderia cortar esse 0 com esse outro 0 e você ia dividir 40 por 2. Quem é a metade de 40? 20, né? Ou seja, essa bolinha ia atingir o que? Ela ia atingir 20 metros. Pessoal, esse conteúdo é a mesma coisa do outro, só que agora eu estou trabalhando no movimento não mais horizontal, estou trabalhando no movimento vertical, tá certo? Curiosidade, pessoal, para você entender isso aqui, ó. Curiosidade: quando essa bola é lançada, ó, essa bola foi lançada, ela atingiu aqui os 20 metros, né? Foi? Ela foi lançada, ela atingiu aqui os 20 metros. Quando ela desce também 20 metros, concordam? Porque se ela subiu, ela levou 20 metros, quando ela desce, ela também vai descer 20 metros. Então, o espaço percorrido, se eu perguntasse qual foi todo o percurso da bola, qual foi todo o trajeto da bola? 40 metros, tá certo? Aí ele está apenas perguntando qual é a altura máxima. Mas se ele perguntasse qual foi o percurso da bola, a resposta não seria 20, a resposta ia ser quem? 40, né? Entendeu? Outro detalhe: se eu dissesse assim, pessoal, essa bola levou 3 segundos para subir, ou ela levou 3 segundos para subir. Se essa bola levou 3 segundos para subir, pessoal, quantos segundos essa bola levaria para descer? A mesma quantidade, tá certo? Se ela levou 3 segundos para subir, tirar esse negócio feio que eu fiz aqui, ó. Se ela levou 3 segundos para subir, ela também ia levar 3 segundos para descer. Aí, se a pergunta numa questão fosse assim, ó, se a questão te perguntasse uma coisa assim: se essa bola leva 3 segundos para subir, ela leva a mesma quantidade de tempo também para descer, correto? Ela leva a mesma quantidade de tempo para descer, tá bom? Isso é lógico porque o espaço percorrido é o que? É o mesmo, tá certo? O espaço percorrido é o mesmo. Se eu perguntasse qual foi o tempo de subida, você ia dizer 3 segundos, tá certo? E se eu dissesse qual foi o tempo que a bola permaneceu no ar? Qual foi o tempo que a bola permaneceu no ar? Aí agora ia ser o que? 6, né? Agora ia ser 6 C
segundos, beleza? Então são essas perguntas, pessoal, muito frequentes, tá certo? Se você não tiver entendido, volta um pouquinho o vídeo aí para interpretar melhor, tá bom? Ó, pessoal, esse exemplozinho aqui é uma atividadezinha pequena, ela vai estar disponível no Edmodo para vocês, certo? Tá bom? Olha só, um exemplo, uma bola é lançada verticalmente para cima, você tá vendo aqui um meninozinho, né? Joga nessa bola para cima, aí depois ele diz o que? A partir do solo. Quando ele joga essa bola para cima, essa bola tem 50 metros por segundo, né? Ou seja, a velocidade inicial. Ele diz: despreze a resistência do ar e adote a aceleração gravitacional, né? O que é que ele diz? Ó? Letra A. Escreva as funções horárias do movimento, tá certo? Escreva a função horária do movimento. Pessoal, ó, vamos lá. Ó, para me escrever essas funções horárias, pessoal, eu poderia pegar essa aqui, ó. Por exemplo, ó, se eu escrevesse primeiro essa, né? Se eu escrevesse primeiro essa função aqui, ó, essa primeira aqui, ó, v, que é a velocidade final, né? Desculpa, v, que é a velocidade final, ia ser igual, quem é V0? V0 é 50, né, pessoal? V0 é 50, mais quem é a aceleração? A aceleração é 10, né? 10t. Pronto, ó, essa daqui já seria uma das equações, tá certo? V igual a 50 mais 10t. Você só mudou, ó, no lugar aqui de V0, escreveu 50, que é a velocidade inicial. E no lugar de A, se lembre que esse A aqui agora é a aceleração gravitacional, né? Tem como a gente escrever essa equação aqui também? Tem, ó. Delta S seria igual V0, que seria 50t, né? 50t mais a aceleração, que é 10, dividido por 2. Se você quisesse escrever 5, não tinha problema não, viu? Podia também, tá certo? Você viu aí o que foi que você modificou? Tá bom? Então essa daí seria as duas equações, seria a letra A, a resposta da letra A, tá certo? Na letra B, o que é que ele pede? O tempo de subida, isso é, o tempo para atingir a altura máxima. Veja só, o que é que ele quer saber nessa letra B. Ele está aqui, ó, no momento inicial, né? Nessa primeira figura, ó, nessa primeira figurinha bem aqui, o garotinho tá lançando a bola, né? Ele tá lançando a bola. Aí a pergunta agora que ele quer saber é qual vai ser o tempo que ele vai, essa bolinha, ó, vai atingir aí esse local que ela tá de vermelho, certo? Então, qual é o tempo que ela vai levar para atingir esse espaço aí? Pessoal, é uma questão bem simples de você resolver isso aqui, tá certo? Deixa eu apagar bem aqui, criar um espaço aqui, ó. O que nós vamos fazer? Eu poderia usar essa daqui também, se eu quisesse, mas eu vou usar uma fórmula menor, né, pessoal? Uma fórmula que me dá uma equação menor. O que é que eu vou ter? Pessoal, quem é a velocidade final? A velocidade final, quando essa bolinha bem aqui atinge esse ponto aqui, ela chegou aqui, ela vai começar a descer, ó, que é esse caso aqui do meninozinho. Essa velocidade aqui eu falei naquela questão anterior, né? Vai ser quem? Vai ser 0, né? Quando ele atinge a altura máxima
quando a bolinha atinge a altura máxima, a velocidade é zero, né? Tá certo? Então, dentro desse contexto, eu ia ter 50 mais 10t, que agora fica fácil, né, pessoal? Porque você ia ter, ó, 10t igual a 50, tá certo? Logo, qual seria a nossa resposta aqui, ó? Você ia dividir, t ia ser igual, t vai ser igual a 50 dividido por 10, que dá como resposta, se você dividir 50 por 10, dá 5 segundos, né? 5 segundos. Então essa daí seria a letra B, tá certo? O que é que a gente fez para descobrir? Quando essa bolinha chega aqui em cima, ela chega com velocidade inicial igual a zero, né? Certo? Letra C, a altura máxima. Pessoal, já na altura máxima, ou você usa Torricelli, ou você usa essa daqui, ó, função horária do espaço, tá certo? Porque ΔS pode ser a altura, assim como isso aqui também pode ser a altura, tá certo? Você poderia usar qualquer uma das duas, tá bom? Quem é a velocidade final, né? Ó, você pega a equação aqui de Torricelli, você jogaria a equação de Torricelli aqui, ó. Você fazia somente o seguinte, ó. ΔS, você lembra que ia ser quem? A altura, né? Certo? Então a velocidade inicial, eu sei que é quanto? A velocidade inicial é 50, né, pessoal? Velocidade inicial aqui é 50. Então 50 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é 10, que é a aceleração gravitacional. H é a pergunta e a velocidade final é zero, né? Porque é um lançamento, quando ela chegar lá na altura máxima vai ser zero. 50 ao quadrado, pessoal, é 2500, certo? 50 ao quadrado é 2500. 2 vezes 10 é 20. Então ficaria 20AH igual a zero, tá certo? Se lembre que essa aceleração aí é negativa, né? Por que que ela é negativa? Porque ela está subindo, né? Está perdendo velocidade. Então, menos 20H ia ser igual a menos, porque o 2500 vai passar para o segundo membro. Fica todo mundo negativo, era só multiplicar por menos 1 e estava tudo resolvido, né? Ficaria todo mundo positivo. Então a altura ia ser igual a 2.500 dividido por 20, tá certo? Se a gente dividir, pessoal, 2.500 dividido por 20 seria 125, beleza? Então nós vamos ter uma altura, ó, igual a 125 metros, tá certo? A 125 metros, tá bom? Essa daí seria a segunda questão. Ou a segunda questão não, seria a letra C, tá certo? Pessoal, o nosso tempo de vídeo não pode ultrapassar 50 minutos, ele vai passar bem pouquinho, né? Porque é o tempo da aula, né? Então nós vamos pular a letra D e vamos debater aqui só a letra E, pessoal. O instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Pessoal, aquele negócio lá que eu falei, ó. Qual foi o tempo de subida, pessoal, desse móvel? Foi 5 segundos, né? Então, ó,
o instante é tempo. Instante é tempo, viu? Se ele subiu e desceu, então ele levou 5 segundos para subir e 5 para descer. Então o instante de descida é igual a 10 segundos, tá certo? E a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Olha só, pessoal, precisava você fazer cálculo nessa questão? Se você fizesse o cálculo, você poderia usar essa fórmula aqui, ó. Mas não precisa. Por quê? Veja só que você vai entender. A velocidade dele, pessoal, é a mesma velocidade inicial. Tá certo? Por quê que é a mesma velocidade inicial? Porque, pessoal, quando essa bolinha, ó, sobe, quando essa bolinha está subindo, ela sai a 50 metros por segundo. Quando ela chega aqui em cima, ó, ela chega a zero. Aí ela vai fazer o percurso contrário. Ela vai fazer o percurso contrário. Aí ela vai sair. Ó, deixa eu escrever para vocês verem. Eu vou escrever os valores para vocês entenderem, tá bom? Escrever de preto mesmo. Quando essa bolinha sai daqui, ó, ela sai. Quando essa bolinha sai daqui, ó, ela sai com 50 metros por segundo de velocidade. Quando ela chega aqui no topo, ela chega com 0 metros por segundo, chega com a velocidade 0. Então, quando ela partir, ela vai partir também com a velocidade 0 metros por segundo. O que eu quero dizer com partir? Quer dizer que ela vai fazer o caminho de volta. E quando ela chegar aqui no solo, ela chega com os mesmos 50 metros por segundo. Por quê? Porque, pessoal, o mesmo tempo de subida é o mesmo tempo de descida, certo? Pessoal, então é isso. Estudem para avaliação na próxima semana. Espero que vocês tenham interpretado. Qualquer coisa, voltem os vídeos. E valeu, galera. Até mais.